Capítulo 5. Maturidade masculina. Qual a diferença entre os homens e as frutas? As frutas amadurecem um dia. Quer ver um homem fazer abdominais? Coloque o controle remoto nos pés dele. Por que são necessários milhões de espermatozoides para fertilizar um único óvulo? Porque os espermatozoides são masculinos e se negam a perguntar o caminho. Por que os homens não têm crise de meia-idade? Porque nunca saem da adolescência. Certamente, essas são piadas que caçoam do sexo masculino, e não falta ao homem aquela pitada de humor negro. Afinal, durante anos, nós, homens, transformamos todas as pessoas em temas de piadas, às vezes mórbidas, sádicas ou chulas. Porém, nosso calo aperta quando as mulheres tiram sarros de nós e as crianças se divertem às nossas custas. As frutas amadurecem, mas os homens? Compreendemos bem o significado da piada. O homem não amadurece automaticamente à medida que vai ficando mais velho. A maturidade está estritamente relacionada à aceitação de responsabilidades. No sexo masculino, trata-se da responsabilidade de administrar, defender e cuidar, incumbências dadas por Deus ao mordomo cristão. Deus concedeu a Adão essa tripla responsabilidade no tocante à terra. Desde então, todo homem recebe a mesma incumbência. A maturidade com a qual Daniel lidou com as questões mais difíceis da vida fez dele um exemplo de homem de verdade. Embora ainda fosse um adolescente na época em que foi preso e deportado, Daniel já havia amadurecido com o conhecimento adquirido quando criança em Israel. A esse saber, ele associou o treinamento recebido no palácio do rei da Babilônia, o que certamente acrescentou muito à sua formação. Afinal, a Babilônia construiu jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e um indicativo da sabedoria de sua cultura. A maturidade de Daniel foi um processo de desenvolvimento pessoal constituído de uma série de etapas. A postura séria, disciplinada e espiritual que ele adotou na adolescência gerou a base que lhe permitiu exercer uma carreira política durante muitos anos de sua vida. A espiritualidade profunda foi revelada em um milagre que ocorreu quando ele era ainda jovem. Daniel e seus amigos estavam no palácio do rei, sendo instruídos por homens letrados. Certo dia, o rei convocou todos os sábios da corte para interpretarem um sonho. Caprichoso e impertinente como era, insistiu que não apenas lhe dessem a interpretação, mas também que lhe dissessem qual havia sido o sonho, uma vez que ele não se lembrava. Ninguém foi capaz de atender a tal exigência. Como resultado, todos os sábios do reino foram condenados à morte. Quando Daniel ouviu falar da condenação iminente daqueles homens, juntou os amigos para orar pela revelação e a interpretação do sonho. Naquela noite, Deus concedeu a Daniel um dom de interpretar sonhos superior a tudo que os videntes e profetas do reino podiam realizar com seus vários recursos humanos. Conhecer a voz de Deus, o maior de todos os conhecimentos que Daniel possuía, não era algo que os mestres de Israel ou os sábios da Babilônia poderiam lhe ensinar. Esse conhecimento era resultado de sua vida de consagração ao Senhor. Quando rompeu o dia e os sábios estavam prestes a serem executados, Daniel se ofereceu para ir à presença do rei. Contou-lhe o sonho e deu-lhe a interpretação e salvou a vida daqueles homens. Com isso, recebeu a posição mais alta na corte e conseguiu ainda postos administrativos para seus 3 amigos. Sua atuação política teve início como fruto daquele milagre. A obra de Deus não se realiza pela vontade do homem ou da carne, mas pela vontade do Senhor. Deus efetua na vida de um indivíduo tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Foi um prazer para Deus responder à oração de Daniel e revelar-lhe os segredos que somente ele conhecia. Provérbios diz que a intimidade de Deus é revelada aos retos. O grande prazer do Senhor é realizar na vida de todo ser humano
aquilo que cumpre o propósito único que cada um recebeu e eleva ao máximo o potencial de sua vida. Escolhendo a maturidade. Ray e Ben, dois homens que conheço, começaram a trabalhar na mesma época em uma grande igreja do meio-oeste americano. Ambos desempenhavam funções de apoio, mas em departamentos diferentes da igreja. Semelhantemente, ambos traziam na bagagem experiências com igrejas de outras partes do país. Eram homens versados nos costumes e nos estilos de adoração cristã. A igreja em que agora se achavam era grande em número de membros e possuía abrangência internacional. O pastor sênior era um homem bastante comunicativo, generoso, acolhedor e visionário. Tanto Ray quanto Ben, sinceramente, se consideravam privilegiados por poderem atuar num ministério tão estimulante como aquele, e a família dos dois estava feliz e orgulhosa por essa oportunidade. Entretanto, não demorou muito, Ray começou a se sentir arrasado ao ver a liberdade de adoração que os outros funcionários da igreja demonstravam nas reuniões semanais de oração. Sentia-se envergonhado da falta de conhecimento espiritual em comparação aos demais e constrangido pela incapacidade de participar de conversas acerca dos ministérios internacionais. Certo dia, chegou em casa e pôs-se a folhear a Bíblia a fim de aprender passagens que lhe permitissem contribuir nos momentos de oração. Assinou também uma revista cristã e passou a ler alguns artigos para ter assunto nas conversas. O comentário na página 80 diz: "O grande prazer do Senhor é realizar, na vida de todo ser humano, aquilo que cumpre o propósito único que cada um recebeu e eleva, ao máximo, o potencial de sua vida." Começou a se vestir de forma a impressionar os colegas, comprou joias para demonstrar status e, de vez em quando, citava alguma referência bíblica ao dialogar com os demais funcionários. Porém, nas ocasiões em que trabalhava pessoalmente com o pastor, nunca tomava notas nem fazia qualquer esforço para colocar em prática os ensinamentos que recebia. Notando que Ray estava enfrentando dificuldades, seu superior o chamou para almoçar diversas vezes e dedicou tempo orando com ele a fim de ajudá-lo a crescer no novo cargo. Porém, Ray nunca conseguiu. Ben, que desempenhava uma função diferente, sentiu a mesma inferioridade em relação ao restante do grupo. Tomou consciência da própria imaturidade espiritual em comparação aos demais e reconheceu que não tinha um compromisso com Deus, mas com a igreja. Com o espírito aflito, pediu ao seu supervisor, um pastor adjunto, que almoçassem juntos e fez-lhe várias confissões. "Eu não sabia no que estava me metendo quando você me contratou." "Como assim?" perguntou o pastor. "Estou falando desse hábito que as pessoas daqui têm de orar em voz alta e de estar sempre conversando sobre todas essas missões pelo mundo. Eu nunca me relacionei com pessoas assim." "Mas esse é o propósito dessa igreja", falou o chefe. "Achei que você pudesse ter alguma dificuldade em assimilar tudo isso, mas acredito que você saiba o que fazer a respeito." "O quê?" "Volte ao primeiro amor e retome aquele relacionamento com o Senhor que ficou estagnado. Deus deseja ter um relacionamento com você. Se não fosse assim, Ele não o teria trazido até aqui. Essa é uma igreja de espírito vivo, com funcionários avivados." Naquela noite, Ben entrou no carro e agarrou com força o volante durante o trajeto de volta para casa. "Sou uma pessoa de vida espiritual rasa", exclamou frustrado. "Venho de uma formação de mente estreita. Tenho visões pequenas e desejo pequenos. Eu estou envolvido em algo difícil demais para mim, porque simplesmente sou pequeno demais." E bateu no volante ao pronunciar as 3 últimas palavras. Mais tarde, após o jantar, Ben avisou a esposa que não assistiria à TV porque tinha algo importante a fazer. Sozinho em seu quarto, abriu a Bíblia na primeira página e começou a lê-la. Apesar de conhecer as histórias, não cedeu à tentação de lê-las às pressas ou de pegar no sono. Nas noites seguintes, continuou seu plano de leitura, orando fervorosamente para que Deus dilatasse o seu coração. Por fim, Ben começou a perceber uma mudança. Daquelas passagens distantes sobre desertos, tabernáculos e profetas, brotaram novos significados.
E das revelações surgiu um novo amor pelo Senhor. As orações tornaram-se mais do que simplesmente um dever a cumprir. Renovado, Ben passou a entrar na atmosfera espiritual da igreja. Ray, por sua vez, continuou se deixando levar, buscando causar uma boa impressão externa, mas por dentro, temendo ser desmascarado. Algum tempo depois, o pastor precisou reduzir o quadro de funcionários da igreja, e tanto Ray quanto Ben foram cortados da equipe. Ray foi trabalhar numa empresa secular. Ben, por sua vez, recebeu imediatamente uma proposta de outra igreja para ocupar uma posição melhor e receber um salário maior, sem contar a responsabilidade de ascensão profissional. Tornou-se um exemplo de retidão e deu continuidade ao processo de amadurecimento que iniciara quando fora desafiado. Os homens que escolhem amadurecer, amadurecem. Os níveis de vida. A vida se divide em níveis, aos quais chegamos por etapas. Por essa razão, os passos do justo são guiados pelo Senhor. Cada passo que damos conduz-nos a um novo nível de responsabilidade, conhecimento ou autoridade, além de exigir um caráter mais sólido. No conhecimento espiritual, não há idade para se aposentar. Esses níveis não são apenas verticais. Um exército marcha em sentido horizontal, embora cada uma de suas patentes represente um nível de responsabilidade: soldado raso, cabo, sargento, tenente, capitão, major, coronel e general. Passar de uma patente para outra representa subir no grau de hierarquia. Apesar disso, os membros de um exército marcham todos no mesmo terreno. Semelhantemente, um ministro do Evangelho e um membro da Igreja comum possuem diferentes medidas de revelação divina e de responsabilidades, mas diante de Deus, ambos caminham no mesmo terreno da fé. A maturidade não vem com a idade. Nós a adquirimos quando passamos a aceitar a responsabilidade pelos nossos atos. O primeiro passo rumo à maturidade espiritual é reconhecer que somos responsáveis por nossos próprios pecados e, com fé, pedir perdão a Deus. A Bíblia exorta os homens de Deus a amadurecerem na fé, o que se dá de forma processual. Abre aspas. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Fecha aspas. A verdadeira maturidade, portanto, começa com a fé e culmina na fraternidade, que é a expressão plena do amor. A falta desses atributos é uma evidência de imaturidade espiritual. Ou a pessoa nunca foi purificada do pecado, ou se esqueceu disso. A cruz de Cristo é a linha de demarcação que separa aqueles que foram purificados daqueles que ainda permanecem no pecado. Ela é a fonte da qual podemos receber toda a misericórdia e a verdadeira doutrina teológica. A cruz pode ser a maior bênção na vida de um homem ou sua pior maldição. Conhecer o cristianismo com sabedoria de palavras, mas sem o poder de Deus que se manifesta pela presença do Espírito Santo e do conhecimento pessoal de Cristo, é tornar a cruz ineficaz. A cruz é a fonte de maior perdão que um homem pode receber ou de seu pior pecado. Quem deseja receber uma coroa no céu, mas não aceita carregar a cruz aqui na terra, ou que deseja obter a salvação pela fé, mas sem se arrepender, ou ainda que aceia a glória, mas sem a graça, é inimigo da cruz. A cruz é a fonte da maior glória para o homem e da maior derrota para Satanás. Nossa salvação não foi comprada com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas adquirida pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Não é de admirar que o apóstolo Paulo tenha exclamado, abre aspas, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Abrir mão da cruz traz engano, provoca confusão, resulta em ruptura e acaba em destruição. Milhões de pessoas se colocam constantemente nessa perigosa posição. A morte de Cristo pelos pecados do homem foi a maior expressão de maturidade que o mundo já conheceu. Uma coisa é aceitar a responsabilidade por si mesmo,
Outra coisa é tornar-se responsável pelos outros. Certa vez, preguei sobre isso num encontro na Nova Zelândia, e um pastor saiu de lá estimulado pela mensagem que ouvira. Informou a congregação que aceitaria a responsabilidade de pastorear toda a comunidade em que estavam inseridos, e não apenas a membresia da igreja. Com essa decisão, ele e os membros da igreja tornaram-se responsáveis pela comunidade ao seu redor, e, em questão de meses, a congregação mais do que dobrou. Com muita frequência, a tendência do ser humano é evitar a cruz de Cristo. De todos os membros da igreja americana, 10% não foram identificados, 20% nunca vão à igreja, 25% nunca oram, 30% nunca leem a Bíblia, 40% nunca ofertam à igreja, 60% nunca ofertam a missões mundiais, 75% nunca assumem um ministério na igreja, 95% nunca ganharam uma alma para Cristo. Ainda assim, 100% deles esperam ir para o céu. Para superarem o nível inicial de fé que provê a salvação, os homens precisam voltar à cruz e acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. A geração passada vivenciou uma onda de renovação espiritual que varreu o mundo e produziu o que ficou conhecido como renovação carismática. Desse movimento surgiu uma gama de novos ministérios, organizações e doutrinas. Muitas boas obras foram realizadas. Entretanto, a ênfase dada ao sucesso que surgiu com esse movimento apresentou uma tendência de omitir a cruz e ignorar a necessidade de arrependimento. Como resultado, tem havido confusão, dificuldades e sofrimento na igreja, já que as pessoas confundem a arrogância com fé e a tristeza segundo o homem com a tristeza que procede de Deus. O êxito na vida não é um objetivo, mas sim o fruto da cruz. Deus não nos promete um estilo de vida permeado de riquezas e fama, nem é esse o seu propósito para nós. Os pecadores enfaixados, isto é, que escondem os seus pecados sob uma bandagem de retidão, não são obra de Deus. O processo de conversão não termina na confissão de fé. A palavra de Deus não é uma espécie de curativo autocolante que colamos sobre a ferida fatal do pecado. Há uma diferença entre renovação e reavivamento. Ao contrário do que se pensa, a prosperidade é mais do que uma palavra de 12 letras considerada imoral por alguns que decidem viver aquém de seu potencial. A prosperidade é o resultado sequencial da obra da retidão na vida de uma pessoa. Satanás fez uma proposta a Jesus Cristo, pela qual o Filho de Deus ganharia todos os reinos deste mundo sem precisar sofrer a cruz. Jesus rejeitou a tentação porque conhecia o princípio, abre aspas, sem cruz não há coroa, fecha aspas. A cruz é o local onde morremos para nós mesmos e para o pecado. As Escrituras dizem, abre aspas, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, fecha aspas. Muitos homens buscam uma vida espiritualmente madura, mas não dão o primeiro passo. Aprenderam a crer e a exercitar a fé em Cristo, mas não tiveram primeiro a experiência de sentir tristeza pelos próprios pecados. Buscam satisfazer o ego e as próprias necessidades, sem, antes, procurar preencher os requisitos da salvação que começam pelo arrependimento. Por conseguinte, precisam apelar por ajuda para serem libertos dos vícios, das mentalidades erradas e das inclinações descomedidas que lhes acometem. Sabem o que está errado em sua vida, desejam obter vitórias sobre os problemas que os atormentam, mas simplesmente não conseguem receber alívio. Os passos para o crescimento. De que forma os homens podem crescer? Em primeiro lugar, é preciso compreender a diferença entre as obras da carne, praticadas por nós, e o engano, a tentação e a acusação que procedem do inimigo. Satanás pode tentar-nos, mas só pecamos quando caímos em nossas próprias concupiscências. Satanás não tem poder de fazer-nos pecar. O poder está em nós. Portanto, antes de lidarmos impiedosamente com ele,
devemos ser impiedosos no trato com nós mesmos. É por isso que a Bíblia diz para nos submetermos primeiro a Deus e então resistirmos ao inimigo. Aquilo a que nos submetemos torna-se mais forte. Por sua vez, aquilo a que resistimos enfraquece. A verdadeira liberdade nasce da submissão. Em segundo lugar, devemos nos considerar mortos para a carne. Daí, devemos resistir ao diabo e passar a viver em retidão neste mundo mau. Em terceiro lugar, não se resiste à carne e depois se reconhece que o diabo está morto. Muitas pessoas estão lutando contra a carne e tentando morrer para o diabo. Trata-se de uma distorção da verdade e da vida. Ninguém se livra das obras da carne promovendo uma guerra contra Satanás, mas sim ao mortificar os membros do próprio corpo, considerando-se morto para o pecado. A contrição divina em nossa vida e o genuíno arrependimento são o procedimento ideal. As obras da carne são as ações, os pensamentos e as motivações do corpo que não se acham sob o controle ou a influência do Espírito Santo de Deus. São características da velha natureza, não redimida e carnal. As obras da carne encaixam-se em 4 categorias. 1. Pecados que envolvem imoralidade sexual, adultério, fornicação, impureza, lascívia. 2. Pecados que envolvem crenças e superstição, idolatria e bruxaria, feitiçaria. 3. Pecados de cunho social, ódio, inimizades, porfias, ira, discórdia, dissensões, facções, ciúmes e assassinato. 4. Pecados de excesso, bebedeira e glutonaria. Em quarto lugar, a regra é morrer todos os dias. A morte faz parte dessa decisão. No conflito entre carne e espírito, quando alguém se decide pelo espírito, nega ou morre para a carne. Assim como a ressurreição é consequência da morte em Cristo, o poder decorre da obediência à palavra de Deus e ao Espírito. Em quinto lugar, é preciso ter em mente que muitas pessoas que nunca venceram vícios e comportamentos compulsivos, isto é, o pecado que tenazmente nos assedia, no linguajar bíblico, pensam que estão lutando contra Satanás. Porém, a realidade é que estão contendendo com os próprios hábitos e inclinações. Em sexto lugar, o pecado só sai da vida de alguém pela boca. O arrependimento precede a fé. Entretanto, a confissão que não vem acompanhada de comprometimento não passa de falatório inútil. Mistura de gêneros, mornidão e mistura são alguns dos substantivos que aplicam-se à sociedade atual. Mais do que nunca, é imprescindível dar ouvidos ao alerta de Deus. Abre aspas. Eu sou o Senhor. Não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de outra espécie diversa. No teu campo não semearás sementes de 2 espécies, nem usarás roupas de 2 estofos misturados. Fecha aspas. Não cruze uma vaca com um cavalo. Não misture ferro e barro. Não junte a fé cristã com a crença pagã. Não misture a psicologia sistemática do mundo com a teologia bíblica. Não confunda a verdade com o erro. A mornidão é o resultado da mistura de quente e frio. Trata-se de um traço característico da época atual, em que tudo está sendo misturado, e as pessoas não distinguem mais o certo do errado, o verdadeiro do falso, o preto do branco. Tudo é contemporizado para criar uma mistura. Somos a sociedade de gêneros ambíguos, a igreja morna. Porém, essa mistura torna tudo ímpido, inútil e impróprio. Inútil e próprio para ser descartado como palha, produz tolices santas e um lixo religioso. Deus disse que vomitaria o morno de sua boca. A mornidão lhe causa náuseas. Recuse-se a crescer e Deus o vomitará. Os homens precisam conhecer a verdade. As pregações não libertam ninguém, mas a verdade de Deus sim. Ser correto nem sempre torna alguém popular, e ser popular
nem sempre torna alguém correto. Cristo não foi popular, mas justo. Ele não é popular hoje em dia, apenas entre os justos. A justiça vem do Calvário. O arrependimento é a atitude que leva o indivíduo da rebelião à reconciliação, que por sua vez leva-o à justiça. Jesus não nos ofereceu fórmulas de autoajuda, mas uma velha cruz de madeira. Ela é a linha divisória do nosso mundo, não aquela que separa pretos e brancos, ricos e pobres, os que têm e os que não têm. Essa é a questão. Abre aspas. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fecha aspas. A Bíblia não diz, abre aspas, nenhuma condenação há, fecha aspas, e ponto final. O que nos qualifica a essa vida isenta de condenação é o ato de andarmos no Espírito. Ganhando ao perder. O princípio de ganhar quando se perde foi estabelecido na cruz. Se perdermos nossa vida, nós a salvaremos. Se procurarmos salvá-la, nós a perderemos. A morte precede a ressurreição. Não há ressurreição sem morte, e não há morte em Cristo sem ressurreição. As Escrituras nos ensinam que a humildade antecede a bênção. Jesus ensinou que a verdadeira alegria nasce da tristeza. Na igreja primitiva, a subtração antecedeu a multiplicação. O apóstolo Paulo considerou tudo como perda para que ele pudesse ganhar a Cristo. O Senhor disse, abre aspas, dai e dar-se-vos-á, fecha aspas. Em todos esses exemplos, é preciso perder antes de ganhar. A parábola dos talentos nos ensina que nós ganhamos ao negociar. A negociação é um processo de permuta, que por sua vez representa um processo de vida. Para ganhar, negociamos o menor pelo maior, o que vale menos pelo que vale mais. Leve seus pecados ao Calvário e troque-os pelo plano singular que Deus traçou para a sua vida, o que somente Ele é capaz de executar. Morrer, no entanto, não é fácil. A rendição não acontece naturalmente. A humildade é algo desagradável para o orgulho. Não há nada divertido em abrir mão de nós mesmos e reconhecer que não sabemos nada. Entretanto, é melhor do que a acomodação. A nação de Israel fez concessões às suas concupiscências quando Deus Jeová tentava levá-la à terra que lhe havia prometido. Os pés dos israelitas estavam caminhando na direção de Canaã, mas o coração do povo continuava ansiando pelo Egito. Era mais fácil desistir do que aguentar firme. A fraqueza de Israel era vista cada vez mais na sua relutância em encarar as adversidades, incapacidade de se disciplinar, resistência à repreensão e à correção, recusa de encarar a realidade, aceitação dos padrões mundanos, ânsia por satisfação carnal. Dentre toda a nação de Israel, apenas 2 homens tiveram a fé segundo Deus para entrar em Canaã. Eles se opuseram à opinião que prevalecia entre o povo. Não foi fácil, mas eles não cederam. Uma geração inteira morreu no deserto. Apenas 2 sobreviveram. Josué e Caleb herdaram a terra e foram os líderes de uma nova geração. Incansáveis na força, infadigáveis no empenho e implacáveis na busca pela promessa divina, eles se tornaram heróis da fé, homens fortes em tempos difíceis. Tenha garra suficiente para morrer para a carne. Esteja disposto a lutar contra as forças do mal que operam interna e externamente. Tome a decisão de não ceder. Faça da cruz, e não de suas próprias realizações, a sua glória. Daniel profetizou, abre aspas, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Fecha aspas. Você está disposto a tomar o caminho da cruz mesmo que todos à sua volta desejam trilhar o caminho mais fácil? O caráter divino em sua vida é forte o bastante para levá-lo a afirmar o propósito de conhecer o Senhor? Se a resposta a essas perguntas for positiva, você será um daqueles a quem Deus apontará como obra de suas mãos nos dias que virão.
Ele o ajudará a cumprir a vontade dele e o compelirá a realizar atos de fé, tais como o mundo nunca viu. É a sua vez. Pensamentos finais. A vida se divide em níveis, aos quais chegamos por etapas. O êxito da vida não é o objetivo, mas sim o fruto da cruz. Aquilo a que nos submetemos torna-se mais forte. Por sua vez, aquilo a que resistimos enfraquece. As pregações não libertam ninguém, mas a verdade de Deus sim. Ser correto nem sempre torna alguém popular, e ser popular nem sempre torna alguém correto. O arrependimento é a atitude que leva um indivíduo da rebelião à reconciliação, que, por sua vez, leva-o à justiça. Não há morte em Cristo sem ressurreição. A humildade antecede a bênção. A fraqueza da vida origina-se da dureza de coração. Questões para reflexão. Você já teve dificuldade em admitir que estava errado? As coisas saíram piores ou melhores do que você esperava? O que o arrependimento pelo pecado causou na vida do apóstolo Paulo? O que é mais fácil para você? Submeter-se diariamente a Deus, morrer para a carne ou resistir ao diabo?